Olá pessoal, nós estamos aqui em Mutuí, mas hoje nós estamos aqui com o professor Neivan Muniz. Então, a partir desse momento, nós vamos aqui conhecer mais o professor Neivan Muniz e a história de vida do professor Neivan Muniz. Então, pessoal, nós estamos aqui com o professor Neivan Muniz, o professor de História e Artístico. Então, professor Neivan Muniz, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, repórter Botinha. Um prazer estar aqui com você e também apresentar ao público o seu veículo de comunicação. Professor Neon Muniz, quer dizer para o senhor que é um prazer novamente estar aqui falando com você. Hoje nós vamos palestrar, hoje nós vamos conversar e eu quero saber mais um pouco mais da vida do professor Neivan Muniz. Bom, vamos lá, né? O que você gostaria de... Eu quero saber como é ser professor de história e atuar também na área de pesquisa. Olha, Botinha, o professor de história, geralmente, ele tem um olhar crítico, não é crítica pela crítica, mas é um olhar crítico onde tentam colocar a história com um olhar mais aprofundado. Por quê? Geralmente as pessoas têm uma noção que a história que é contada nos livros é aquela história oficial, sendo que existe a história dos vencidos e também dos vencedores. Mas as histórias que sempre nós ouvimos é a história do herói, mas a história dos vencidos nem sempre está estampada. Um exemplo é, quando nós falamos sobre a descoberta do Brasil, o que se fala é um registro que está em Portugal, né? Lá na editora do Tom, se eu não me engano. Mas a história dos vencidos, dos índios, Tupi-Guarani, quase a gente não vê falar. Então, o professor de história faz esse apanhado, né? Esse arcabouço de estudo, de averiguar, historiografia, para mostrar os dois lados, né? E contrapor a verdade. O que você é acostumado a ver nos livros e aquela história que vão te contar. Agora, o professor Neivan Muniz não atua só na área de história, em outras atividades também, né? Eu sou, assim, sou muito curioso, sou muito inquieto. E acho que aquela minha natureza, então eu sempre estou sempre me movimentando. E também sou artista, né? Trabalho com a arte desde os meus 12 anos. E pude ter o privilégio de nascer num berço cristão, onde eu amo muito, as minhas origens, minhas raízes. E sempre gostei de arte. Tive o privilégio também, né, de nascer em Brasília, ser criado em São Luís do Maranhão e ter rodado um pouco esse país aí, aprendendo um pouquinho da cultura, né, do norte, nordeste, centro-oeste, o sul do país. E hoje estou aqui com vocês, né, na Bahia, contando e relatando um pouquinho da minha história, que é uma história de muitas encruzilhadas, como vocês perceberam aí, onde a gente aprende, né, os eixos da arte, né, seja o cinema, o teatro, a música. E eu gosto muito, muito, muito de música. E tive o privilégio, né, de conhecer as grandes bandas de rock nacional, como a Legião Urbana, o Capitão Inicial, Plebe Rude, Fins África, Rato de Porão, que são da minha terra, Brasília. Né? Então, tive o privilégio de, na efervescência do rock nacional, em 87, tinha 16 anos, e estava lá, comemorando, né, essa fase de rebeldia, anarquia, mas era uma anarquia inteligente. E o professor Neivan Muniz também trabalha na área de esporte também, né? Olha, o esporte também faz parte da minha vida, né? Sou atleta, treinei futebol e taekwondo. Por isso sou professor de taekwondo, né? Quem não sabe, taekwondo é uma arte coreana milenar, né? Taekwondo significa o caminho dos pés e das mãos. Então treino taekwondo desde 86 e
Atualmente, hoje, eu estou aqui em Utuípe, na Academia Delta, com o meu professor Léo lá, malhando, até porque eu gosto muito, né, do esporte e das suas vertentes, né? Seja qualquer área do esporte, eu gosto. Eu gosto sempre de estar aprendendo, né? No meio ali. O professor gosta sempre de estar praticando esporte. Sim, eu sempre estou, como eu falo, eu gosto de estar sempre em movimento, movimentando. Bom, em relação à minha área de trabalho, sou professor de História, licenciado pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Sou pós-graduado em Docência Universitária e Psicodocência. E depois fiz o curso também de Pedagogia, sou pedagogo. Tá? E depois de Pedagogia, mergulhei no Direito, né? Hoje, atualmente, sou estudante de Direito, cursando no período. E também sou teólogo, né? Fiz curso de Teologia pela FAESP, pela FATEC, Universidade do Distrito Federal. Então, assim, eu sempre gostei de estar nesse momento, estudando, aprendendo. Então, faz parte da minha natureza, né? Observador, pesquisador, gosto muito de aprender. E a vida, ela só tem sentido quando você se torna um aluno. Se você achar que sabe de tudo, aí, infelizmente, você morreu antes do tempo. É bom estar aprendendo. E aprender faz parte da natureza de qualquer ser humano. Não importa a idade. Agora, professor Neivan Muniz, explica pra gente aí o que é ser professor teólogo. A teologia tem várias vertentes, né? Então, a minha vertente de teologia, estudar teologia, é conhecer um pouco sobre a natureza divina. Né? É uma pergunta que geralmente as pessoas fazem: quem é Deus? Então, fica essa interrogação. E quando a gente vai estudando teologia, tem um autor inglês, Langston, que ele fala que Deus é um ser totalmente perfeito, bom e justo, que governa tudo e todos pela força do seu poder. É uma definição muito ampla, mas ao mesmo tempo rasa, porque Deus não tem como se definir em palavras. Ele é amor, só isso que eu sei dizer. Deus é amor. Então, professor, vamos fala mais pra gente um pouco sobre o teólogo. Bom, a teologia tem umas áreas que hoje, que foi até o meu TCC, no trabalho com conclusão de curso de História, que eu trabalhei muito com a questão das irmandades. E tinha uma temática, um tema, que falava sobre a questão da alma, da imortalidade da alma, e como é que naquele período, no período colonial, a igreja, né, e os seus adeptos viam em relação ao sagrado. Alguns registros que os fazendeiros, aqueles que eram adeptos, né, catolicismo, até porque naquele período todos tinham que ser cristãos. E ser cristão era ser católico. E as riquezas eram entregues à igreja, uma forma de, vamos dizer assim, uma troca de favores entre o humano e o sagrado, e a divindade, né? Então, aquele adepto dizia que entregava seus bens à igreja e dizia: olha, eu entrego minha fazenda, conquanto que a igreja faça missa para a minha alma enquanto ela existia aqui na terra. E então a pessoa também tinha um lugarzinho, tanto no céu como também na igreja. Inclusive, era comum isso na Europa e aqui nas colônias de Portugal, em qualquer colônia dos países escravadores que colonizaram o mundo, como a Holanda, Espanha, que enterrasse o adepto dentro da igreja. Então, era uma forma de garantir a salvação. Agora, professor Neivan Muniz, fala pra gente aí como é que é feita as pesquisas. Amigo Bolotinha, é assim. Primeiramente, você tem um tema. Você tira o tema, então você agora vai delimitar o espaço temporal desse tema. Digamos que é um tema que está sendo abordado hoje, nos anos 2000. E daí você vai ter o material
referencial histórico desse tema que você vai estudar, para que quando você for pesquisar a sua pesquisa, você tenha uma referência aonde buscar. Por exemplo, quando você fala a cidade de Mutuípe, que você faz muito bem, você chega lá e apresenta o arco, que é a entrada da cidade. Quando você observa aqueles arcos, qual é a referência? Como é que o construtor daquele arco, daquela paisagem, ele abstraiu do imaginário para construir aqui em Mutuípe? Então, esse imaginário está lá no Arco da França, que é uma cultura, uma arquitetura koiné. Aliás, koiné, perdão, eu estou confundindo aqui o nome. Cultura Bororô, se eu não me engano, depois eu vou dar uma pesquisa, olhar, onde o arquiteto vislumbrou aquela arquitetura para trazer para a cidade de Mutuípe. Entende? Então isso é um referencial teórico. Você não cria nada do nada, você sempre está buscando algo no passado para tentar modelar o progresso daquilo que você acha que é o melhor para aquele momento. E as pesquisas nascem assim. Ou seja, a ponte do Arco de Mutuípe é de origem francesa. Francesa. A arquitetura francesa. Muito Tá bem. vendo? Muito bem, professor Neivan Muniz. Agora, professor Neivan Muniz, aquele obelisco tem mais ou menos quantos anos? Olha, o obelisco aqui em Mutuípe, eu vendo aqui nas reportagens, inclusive andando no centro da cidade, eu vi que ele é de 1943 e faz aniversário agora em novembro, né? Então ele vai fazer 80 anos. Em relação à ponte, né? Essa ponte ela é uma estrutura feita com um material tipo grego-romano, com arquitetura arte déco. Por quê, professor? Porque antigamente o Brasil recebia toda uma influência, como nós temos hoje as redes sociais, internet, YouTube e por aí vai. Antigamente era a França que era o espelho do mundo para a questão de estética, alimentação e também o que diz respeito ao paisagismo urbano. Então o Brasil todo ele você vai pegar com alguns casarões com a urbanização feita com a arte déco. Então a França, os casarões do Rio de Janeiro, acho que o Brasil inteiro, de uma forma geral, tem a influência francesa. Né? Por isso que o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, tentam fazer com que haja, né, tombamento desses casarões, desses patrimônios públicos, para que o povo venha conhecer um pouco da história, porque realmente o brasileiro não conhece um pouco da sua própria história, né? E eu acredito que muita gente não sabe da história de Mutuípe também. Mas eu estou aprendendo, hein, gente? Não sei tudo não, estou aprendendo com vocês aí. Estou curioso. Mutuípe é uma cidade que tem muitas histórias. Sim, com certeza, né? Muita coisa bonita, muita coisa linda para se contar. E, como eu disse, quando você é atento ao mundo, à realidade que você vive, você é um aluno que está sempre aprendendo. Estamos sempre aprendendo algo novo. Isso é importante. Agora, professor Neivan Muniz, Mutuípe é uma cidade histórica. Agora, por quê? O que acontece que a pessoa de Mutuípe não conhece a cidade, a história da própria cidade que mora de Mutuípe? Olha, não é só Mutuípe, não. Acho que o Brasil ele tem problema de memória. Veja, se você perguntar para os adolescentes hoje qual é a música que está tocando, eles não vão nem, assim, nada contra os gêneros musicais, até porque a cultura e a arte é feita de uma forma ampla, né? E a gente não pode segmentar qual é o eixo de música que é o melhor. Mas se você for avaliar música boa, música de conteúdo, música que tem uma boa melodia, uma boa letra, é raro, os jovens não gostam disso. Por quê? Porque pensar dói. Quando eu digo pensar dói, é que os livros exigem da gente a capacidade de um exercício metódico, sistemático, onde você tem que ler, observar, interpretar, pesquisar, para entender o que de fato está sendo explícito. Então as pessoas hoje não querem uma informação mais profunda, querem uma mais rasa. Então, mente rasa é o que mais existe aí. Mente profunda é necessário pensar. Pensar é um exercício e dói.
Ou seja, o pessoal quer mais facilidade. Sim, exatamente. As pessoas querem as coisas mais fáceis. Tanto é que os conteúdos hoje, no digital, tem bastante. Agora, se você perguntar, você domina o que você está lendo? O que você está pensando, pesquisando? Muitos vão falar que não. Por quê? Porque as pessoas querem um mundo mais prático. E algo mais elaborado demora, né? Verdade. Agora, professor Neval, o professor é. Agora, o professor Neval é. Muito bem, professor Neivan Muniz. O professor Neivan Muniz é cristão? Sou cristão. E sou cristão protestante. Tenho afinidade pela Igreja Batista. E entendo que Deus, para mim, é forma íntima, é tudo que alguém possa entender como perfeição. Deus, para mim, é tudo, pois entendo que sem Ele, nada que existe poderia estar aqui, né, através dos nossos sentidos. Então eu vejo Deus, não que Deus seja isso que eu estou falando, mas na amplitude do nosso entendimento sobre Deus. Eu vejo Deus no ar, no fogo, na terra, na água. Então Deus, ele é amplo. E a multiforme graça de Deus é visto de uma forma que nas pequenas coisas eu percebo e vejo a mão do Criador. O salmista fala nos Salmos, que são os salmos poéticos, né? Ele escreve assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele, que é um poeta, um homem inspirado, faz essa explanação sobre Deus, olhando para o universo, as estrelas, os astros luminosos, e para a terra, e contemplando o favor de Deus. E eu adendo também ao pensamento do salmista. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, ou seja, a terra, anuncia as obras das suas mãos. Agora, professor Neivan Muniz, fala pra gente aí um pouco da simplicidade de Deus. Olha, a simplicidade de Deus parece estranha, ao mesmo tempo é tão simples, que perceba, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: e ele, sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não quis ser igual a Deus, mas antes esvaziou, morreu morte de cruz, né? Para que no nome de Jesus seja dobrado todos os pés no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba que você e eu, o mais simples mortal que esteve aqui nessa terra, pelo menos teve um lugar, vamos dizer assim, com todo afeto, cuidado, espera, né? Que a gente percebe hoje em relação aos nascimentos, na maternidade ali. Agora, se você olhar Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura, você sabe qual foi o primeiro ar que ele respirou? Isso mesmo, fezes de animais. Eu pergunto. Isso não é simplicidade? Então, por isso que quando o homem se acha grande demais, ele está longe, mas muito longe do Criador. Porque Deus é amor e é simplicidade. Então, se quer ser grande, seja simples. Porque o dono do universo deu a lição para a gente. Muito bom, muito bem, professor Neivan Muniz. Agora, professor Neivan Muniz, agora vamos mudar um pouco aí de assunto. Agora vamos falar um pouco de política, para a gente finalizar. Vamos falar um pouco de política. Como o professor Neivan Muniz vê a política hoje no Brasil? Olha, Ivanildo, uma boa pergunta. Nós sabemos que política é a arte de negociar. O regime a qual nós vivemos hoje é um regime democrático, né? Nós não somos mais um império. Então, essa questão de dizer que no tempo era assim, no tempo assado, nós fazemos as nossas análises. E como cidadão, a minha análise que eu faço da política atual é uma política que está sendo construída através dos seus dados históricos, do partido ao qual está hoje no poder,
temos essa conjuntura que foi a questão do bolsonarismo, né, e agora o partido do PT, onde há um confronto de ideias, onde há sempre esse desgaste. Mas o que a gente avalia nisso tudo? Eu acho que os valores, a ética, que está acima dessa questão temporal, porque quando eu avalio política, eu tenho que pensar o seguinte: que regime eu estou? Eu não estou na monarquia. A monarquia é vitalícia, o poder vitalício. Eu estou numa república. E uma república é um processo democrático. 4 anos, muda. Então, quem perdeu, quem ganhou, tem que entender isso, que é algo temporal, vai passar. Né? Então, a gente tem que entender que é um momento, né? E, mais do que nunca, nós, cidadãos, temos o poder nas nossas mãos, é o voto. Né? Por mais que esteja desgastado o sistema político brasileiro, é importante que as pessoas saibam votar. E votar é algo consciente, né? Não precisamos votar, até porque já passamos da época do cabresto, por isso toma lá da cá. Não, tem que ser consciente. E eu acredito que a política brasileira está engatilhando, até porque em nível de Europa nós somos ainda um bebê democrático em relação ao nosso país. Nós queremos ter a democracia desde 1988, então nós estamos ainda engatilhando com a democracia. Temos uma democracia mais forte que a nossa. E nós precisamos aprender. Né? Aprendendo pelos os erros, pelos acertos, e acreditamos que o país precisa se posicionar de uma forma correta, não brigando entre si, entre os irmãos, mas avaliando o que é o justo, o que é o certo. Então, quando você tem esse balizamento, entender o que nós estamos passando, você não perde tempo com o seu amigo achando que ele é errado, que você é certo, que você é do partido X ou A. Então, são essas consciências que a gente precisa ter. Né? Tudo vai passar. E a gente precisa fazer a nossa escolha com a consciência tranquila. Muito bem, professor. Concluindo aí a nossa reportagem, como o senhor avalia tudo que a gente falou aqui hoje? Olha, Vanildo, é o seguinte. A gente está sempre no processo de aprendizagem. Então, eu concluo que nós falamos sobre arte, sobre a divindade, sobre política, sobre história, sobre pesquisa, como um novo dia. Todo dia você levanta com um propósito. Então, o propósito da vida é você ter algo definido. E sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus, você não define a arte e nada. Você precisa de algo mais forte. E para você traçar um caminho é necessário você ter um método. Eu entro com a questão dos estudos, né, da pesquisa, um olhar mais refinado para aquilo que você pretende, o objetivo alcançar. E a gente está nessa vida para aprender. E como é que se aprende? Desejo, vontade, querer. E quando você tem isso em mãos de Deus, não existe nada que possa deter um homem que tem sede de conhecimento. Eu defino mais ou menos assim a nossa conversa. Muito bem, professor. Professor, eu quero agradecer ao professor Neiva Muniz por estar aqui fazendo essa entrevista com a gente aqui. Professor, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. E foi um prazer ter o senhor aqui, presente, que faz essa matéria aqui. Grato eu, muito obrigado. Estamos aí. Valeu. Muito bem. Muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos. Se gostou, deixa lá seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E vamos que vamos!